Olá, está começando mais um Pau a Pixel, produção de programas de TV universitários. Aqui você confere a produção audiovisual de alunos do curso de Rádio e TV da Unesp. E também fica por dentro das influências que inspiram suas ideias, da lógica que está por trás de uma produção e de como muitas dificuldades são solucionadas a partir do improviso e da criatividade. E para começar o programa de hoje, vamos falar da arte de criar imagens a partir de ideias. O diretor de fotografia é o técnico responsável por traduzir o roteiro em formas de imagens, tanto para as telas do cinema quanto para a linguagem do vídeo. Em parceria com o diretor e o montador, ele trabalha a linguagem narrativa do produto audiovisual, sugerindo enquadramentos, alternativas de planos e movimento de câmeras, no intuito de obter maior concisão narrativa e melhor compreensão por parte do espectador. Os padrões televisivos podem parecer mais convencionais, pois o público espera encontrar nessa mídia sempre a mesma linguagem, o que leva o profissional a investir mais no estilo tradicional. Mas isso não significa que não podemos inovar e correr riscos neste veículo também. O diretor de fotografia é quem faz a ligação entre a concepção artística do filme e sua perfeita execução técnica. Para isso, a sua função engloba a escolha criteriosa, a autorização e o uso do material mais apropriado, como as melhores câmeras, lentes e filtros, além do equipamento de iluminação adequado. Esse profissional precisa dominar diversos elementos plásticos e visuais, como a luz, a perspectiva, as cores, a composição do quadro, o contraste, o movimento, a textura e as formas. É justamente no controle da aplicação desses elementos que o diretor de fotografia consegue ampliar a atmosférica dramática pretendida pelo diretor em determinada cena, transformando ambientes, criando climas e manipulando a emoção dos espectadores. É importante lembrar que esse profissional também precisa estar constantemente atualizado quanto às novas tecnologias, para não se tornar um especialista obsoleto. Os preços de equipamentos de fotografia e iluminação, eles variam bastante, porque depende do conteúdo que vai ser produzido. Então, existe iluminação certa para uma cena específica. Em ambiente aberto, por exemplo, apesar de você ter a luz do sol, é muito mais complicado fazer uma composição visual, porque você não vai poder usar um Fresnel de 1.000, 2.000 watts, vai ser preciso usar um de 5.000 watts. E aí o custo da produção vai subir bem mais. Então, o profissional de fotografia, ele tem que se planejar e ver no orçamento o que ele vai poder ter à sua disposição, para na hora de gravar a cena ele ter os equipamentos necessários. Agora, para o aluno já é bem mais complicado, porque na universidade você tem os equipamentos básicos. No estúdio de Rádio e TV da Unesp, por exemplo, a gente tem aquilo que a gente precisa para realizar os estudos necessários. Mas quando a gente parte para uma produção mais sofisticada, que exige mais, daí o aluno tem que buscar um apoio de fora. Atualmente, há inúmeras inovações neste campo, e esse processo foi acelerado pelo aparecimento do sistema HDTV, o qual, segundo diretores de fotografia antenados nas novidades, altera significativamente a forma de se perceber a luz. Que tem uma direção de foto muito boa é As Invenções de Luca Cabret do Scorsese. A direção de fotografia é do Robert Richardson e é bacana porque o filme tem uns flashbacks, e aí quando acontece flashback ele abre uma paleta de cores frias, assim, com os tons mais azulados, e quando volta para a ordem normal, cronológica, ele tem cores quentes, assim. É uma iluminação dos personagens sempre dramática, e o Hugo, que é o personagem principal, ele tá diferente de todos, ele está sempre radiante, assim, tá bem bacana.
Estamos de volta com o Pau a Pixel. E chegou a hora de falarmos um pouco das influências que inspiram ideias na realização de produções audiovisuais. Historicamente, o cinema sempre acompanhou as mudanças ideológicas, artísticas, políticas, econômicas, filosóficas e sociais que circundam o planeta, sendo uma caixa de ressonância ou discurso daquilo que se apresenta na realidade. O inverso também se faz verdadeiro, pois a sétima arte acaba propagando ou sendo precursora de grandes movimentos ou tendências. E desde a sua criação, o cinema desenvolveu-se principalmente aliado a movimentos artísticos e ideológicos mundiais, criando formas distintas e marcos referenciais dentro do próprio fazer em arte. Ao longo das décadas, a influência dos movimentos artísticos transformou o cinema em instrumento de difusão dos ideais revolucionários. O fez refletir as angústias dos períodos entre guerras, explorar amarguras do mundo e investigar a psicologia dos indivíduos. Na vertente artística, o cinema sofreu movimentos de renovação, tentando romper com a narrativa clássica ao expressar sentimentos e ideias dentro de um contexto poético e por meio de artifícios técnicos de enquadramento, montagem e ritmo. Surgia o cinema de arte, oposto às produções comerciais. O cinema assumiu posição crítica em relação aos problemas sociais, utilizou atores não profissionais, produziu com baixo orçamento, abandonou a aventura, o suspense e o artificialismo para retratar o cotidiano. Liberdade narrativa, crítica ao cinema de estúdio, exploração de questões existenciais e de temáticas tradicionais unidas a assuntos contemporâneos. Pois é, a sétima arte já absorveu de tudo um pouco das influências dos movimentos artísticos. Mas o processo criativo demanda sempre obstinação técnica e uma boa dose de memória artística. Por isso, a produção audiovisual estabelece um forte vínculo com a arte no seu contexto mais amplo, tanto técnico quanto poético. Dá para viajar um pouco no tempo, lá para o século XIX, XX, com o filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Conta a história de Gil, um roteirista de cinema que está desiludido do seu trabalho. Ele vai viajar para Paris com a noiva. Daí lá ele acaba realizando seu sonho de viver em 1920, quando o relógio toca meia-noite. E aí ele conhece personalidades famosas, artistas, pintores, escritores, e também vive uma Paris que está na popularização do cinema, surgimento de automóveis, telefone. E no filme também ganha vida movimentos literários e artísticos como o surrealismo, o cubismo, o impressionismo. Estamos de volta com o Pau a Pixel. Aqui você confere as produções audiovisuais realizadas pelos alunos do curso de Rádio e Televisão da Unesp. Algumas pessoas adoram falar com seus animais de estimação, acreditando que eles possam até mesmo nos compreender. Você já trocou ideia alguma vez com seu bichinho? O nosso curta-metragem de hoje é centrado em um diálogo entre um homem e um pássaro. Na história, Macedo é um homem culto que dedicou a vida ao estudo das aves. Um certo dia, ele é jogado para dentro de uma loja de quinquilharias, encontrando um canário cheio de audácia e muito seguro de si. Transitando pelo realismo fantástico, o filme é o resultado de um trabalho interdisciplinar, onde as disciplinas do semestre trabalharam unidas, articulando conhecimento nas diversas linhas de sentido que compõem a produção audiovisual. O que teria um canário a ensinar a um homem? É o que vamos descobrir agora em Ideias do Canário. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!
licença. Será que o senhor poderia me atender? Ei! Será que tem alguém aqui para me atender nesse estabelecimento? Oh! Desistiu do binóculo? Oi? Você vai me ignorar mesmo, né? É você que está falando comigo? Para um ornitólogo, um senhor é muito distraído. Sabe que eu estudo pássaros. O senhor não me parece o tipo de homem que gosta de espiar a vizinha pelada. Sendo assim, o binóculos não é para voyeurismo. Nota de registro. Um boneco tá falando comigo. Lembrete. Diminuir a quantidade de café. Um boneco? Até parece que o senhor nunca viu um canário da espécie Cicalis flaveola brasiliense. Mas pode me chamar de canário da terra brasileiro. Isso explica sua cara de pau. Isso aqui tá muito estranho. Foi embora disso aqui. Sou um canário. Por que tem tanta dificuldade em aceitar isso? Porque você não é real. Você pode, quanto muito, ser fruto da minha imaginação. Se não existo, como o senhor consegue me ver e me escutar? Lembrete. Preciso dormir mais e definitivamente diminuir a quantidade de café. Muito bem. Senhor canário. Se é o que você diz que é, não é um canário? Pois bem, me diga. Como é que um ser vivo consegue ficar dentro de um lugar como esse? Não sente falta do sol, das árvores? Sol? Árvores? Me desculpe, senhor, mas não sei dessas coisas que você diz. Você foi vendido por algumas moedas nessa loja ou sempre pertenceu àquele simpático senhor que está dormindo ali na cadeira? O senhor disse pertencer? Eu não pertenço a ninguém. Aquele homem que está ali é apenas o meu criado. Ele me traz comida e água todo santo dia. Se eu tivesse que pagá-lo pelo serviço, estaria falido. Mas o senhor sabe, não é? O mundo é propriedade dos canários. Muita filosofia para pouco canário, não acha? Sem contar a audácia de se intitular o dono do mundo. Primeiro o senhor disse que sou fruto de sua imaginação. Agora que eu tenho que lhe dar aula sobre o mundo é isso aqui, o que está diante dos seus olhos. Essa loja de quinquilharias. O canário, no caso eu, sou o senhor desta loja. Se você faz parte da espécie que domina o mundo, por que escolheu viver num lugar como esse? Não sente falta do céu? Meu caro homem, o que quer dizer exatamente com céu? Para um pássaro que tem tanta consciência de si, o senhor tem pouquíssima consciência do mundo. Nota. Um pássaro que não tem consciência do céu azul. Um estudo tentador. Lembrete. Comprar pó de café. Não é muito confortável, mas é o que temos para hoje. Vamos começar?
Você poderia repetir para mim a definição de mundo? O mundo? O mundo é um quarto pequeno com uma persiana. Tem muitas caixas espalhadas e existe um homem que anota tudo o que lhe digo. E que fica tão obcecado com minhas belas falas que até esquece de limpar a mesa. Pois não, meu senhor. Amanhã mesmo a mesa será limpa. O patrãozinho deseja mais alguma coisa? Canário? Canário? Canário! Canário! Olá, meu caro Macedo. Por onde andou? Eu é que te pergunto, como é que você some assim sem me dar explicação? A gente tem que voltar pro meu quarto, precisamos continuar a pesquisa. Que pesquisa? Que quarto? Não sei do que está falando. Não. Ainda ontem estávamos lá, você reclamou da sujeira de minha mesa? Aquele era o nosso mundo, Canário. O mundo é esse espaço infinito e azul, com esse sol por cima. Eu desisto de você. Como assim agora o mundo é esse céu azul com sol por cima? Antes ele era a minha mesa. E quando eu te conheci era a loja de quinquilharias. Loja de quinquilharias? Existe mesmo uma loja de quinquilharias?